Olá, queridos, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, estamos aqui para dar início ao nosso Política de Segunda. É um termo pejorativo porque quem vai falar com vocês sou eu, né? Ou seja, é um repórter meio duvidoso, tá? Assim, não somos o Jornal Nacional, mas podemos colocar dúvida nas coisas, né? Quem disse que é só o Jornal Nacional que pode fazer isso, não é não? Então, nós vamos falar hoje sobre alguns temas, mas antes, nós precisamos de uma voz para declarar, dia 15/12/2025, que todos saibam e que todos saibam. Após esse maravilhoso espetáculo, declaro aberto. Parece a dona. Parece o quê? Parece a. Sai da frente, Satanás! Então eu peço a você que já se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que toda segunda-feira nós vamos ter aqui sempre um resumo das principais notícias da conjuntura política, sem envolver a igreja, que fique bem claro, sem envolver em quem você deve votar. Eu vou fazer isso da forma mais isenta que eu puder fazer para falar um pouco sobre esse assunto que está tão polarizado. Quando não se fala de um lado, é do outro, tá? É alguém ali querendo ganhar debates e, gente, política é política, tá? Então nós vamos discutir um pouco sobre isso e já vamos aqui para a nossa primeira pauta da nossa matéria aqui, que é justamente a direita está rachada. Nós vamos falar um pouco sobre essa direita, meio que nossa direita hoje no Brasil, gente, ela é uma direita meio que tupiniquim, né? A gente foi aí tentando, como é que eu posso dizer a vocês? É mais que uma imitação da direita americana, né? A nossa, tudo nosso é meio que americanizado. Dado a isso, veja aí o que aconteceu. Nós vamos falar daqui a pouco porque essa celeuma desse racha todo aí na direita, tudo. Então, agora o pessoal aí que foi buscar ajuda do tio Trump se segura na ponta da lança que vai vir treta pro lado de vocês. Vai vir, a coisa vai ficar pesada. Veja bem. Mas vamos falar primeiro da conjuntura política. Depois disso tudo aqui, gente, antes do Lula tá por aí bravateando que conseguiu a retirada das taxações. As taxas ainda não saiu, mas do comércio, mas vai sair, né? Vai sair. Inclusive, parece que o México tentou tá taxando o Brasil em 50% das coisas. Pena que nós não vendemos churros para lá, né? Então, não acho que isso vai ser uma coisa, um impacto muito violento na economia de cá. Eu não sei porquê os presidentes agora estão com essa onda de querer taxar tudo e tal. Protecionismo de mercado, isso é muito complicado, tá? Isso é muito complicado mesmo. Basta ver aí, no tempo dos militares aqui, que tipo de carro rodava aqui, tá? Variante mandou lembrança para vocês. Variante e outros carrinhos aí bem chulezinho, tá? Mas vamos lá. Não é sobre isso o vídeo, não. Vamos lá. Nós temos hoje, gente, no Brasil, um pessoal que eles não se definem muito bem. Desde o tempo da Constituição, quando foram formular a Constituição, criou-se ali no Congresso uma coisa chamada Centrão. Roberto Jefferson estava no meio disso, Valdemar da Costa Neto, o Ulisses Guimarães nem tanto, o Ulisses Guimarães era PMDB, era
era um esquerdista mais que radical mesmo, mas era um constituinte muito bom. Foi quem foi costurando ali a Constituição. O próprio Michel Temer estava por lá também, como Michel Temer, o bicho é o Drácula mesmo, porque esse homem está no cenário brasileiro desde que, eu acho que ele estava quando ele foi o conselheiro Dom Pedro, quando declarou a independência. Só pode ter sido, porque tá doido, hein? Meu Deus amado. Mas veja só uma coisa. Dentro disso tudo, nós temos um amontoado de partido que eles não são de direita, mas como eles viram uma crescente muito grande da outra eleição, e essa maré ficou até o pescoço deles, que é o chamado centrão ali, que são partidos que eles trafegam em qualquer governo que estejam ali, o centrão está ligado. Só que de uma hora para outra, o pessoal mais a ala bolsonarista, mais radical, não pensante, ela se iludiu e pensou, cogitou que o centrão seria uma direita. Gente, olha, PSD, MDB, PP, União Brasil, PL, Republicanos, esses partidos, eles são de centro. E eles se movimentam dentro do espectro político que está ali. Ou seja, sim, o centrão é um grande balcão de vendas. Eles vão se movimentando de acordo com o que o Brasil vai desenhando. Então, eles estão ali sempre nesse limiar. Por isso que para qualquer governo governar, ele tem que beijar a mão do centrão, desses partidos que são partidos de expressões grandíssimas. Então, o pessoal está dizendo que a direita está rachada. Eu acho que a direita em si ela não está rachada, não. O bolsonarismo não está rachado. O centrão está. O centrão está. O pessoal hoje estão lançando candidatos um atrás do outro, e eu acho que desses candidatos que estão lançando é mais bravata, mas isso vai fazendo com que a moral desses candidatos vá se esvaindo. Perceba bem uma coisa. Vamos ver uma coisa assim. Quem vai decidir essa eleição do próximo ano para presidente e também para governadores? Quem vai decidir essa eleição são os municípios. E os municípios, até eu me entenda de gente, tinha até uma frase do próprio Bolsonaro, que era uma frase muito boa, e até ele tentou fazer cumprir, ele não, Paulo Guedes. Paulo Guedes foi um ministro da economia muito bom. Acho que o Paulo Guedes e o próprio Raul Meirelles também foi um ministro até interessante. Mas, dito isso, sem contar falando de um dos maiores, né, que foi o criador do Plano Real, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Dado a isso, gente, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui hoje é que qualquer candidato a presidente que vem agora, ele vai vir para fazer tumulto e fazer bravata, inclusive o Flávio Bolsonaro. Inclusive ele. O Flávio Bolsonaro saiu como sendo o sucessor do pai, mas veja, a primeira coisa que o Flávio Bolsonaro teve que negar foi o irmão. Ele teve que negar, ele teve que dizer que houve um erro estratégico do irmão dele. Essa é a primeira pauta nossa, tá? Houve um erro estratégico do irmão dele, no sentido de ter ido para os Estados Unidos tentar resolver as coisas de lá para cá. E esse erro, assim, foi grosseiro do Eduardo Bolsonaro, na minha análise. Foi um erro, assim, desastroso o que ele fez, foi um desastre. E agora,
com o que o Trump fez, foi um desastre maior ainda. Por quê? Porque o Centrão está apontando que não está tão de acordo com a eleição do Flávio Bolsonaro. E o PL sozinho, ele não ganha a eleição. Isso é fato. Ora, o PL sozinho não ganhou nem com o Bolsonaro. Então o PL sozinho não ganha a eleição. Isto é favas contadas. Mas veja, estão lançando candidato tudo que é jeito. Ó. E nenhum deles ganha do camarada dos 9 dedos. Nenhum deles ganha. O que é pior. Inclusive o Flávio sozinho não ganha do Lula. Gente, se o pai do cara não ganhou, por que é que ele vai ganhar? Não vai ganhar. Não vai ganhar. O bolsonarismo tem capilaridade política, a gente sabe, tem cabedal, tudo tem, mas não tem uma capilaridade política para fazer um presidente em uma chapa pura. Não tem. Então o Centrão fica lançando o Zema, aqui de Minas Gerais, o Eduardo Leite, já falou em lançar, estão falando de lançar uma candidatura limpa, com Tarcísio, uma candidatura a sangue puro do Centrão, pela primeira vez. Mas veja, por que tanto o PT quanto o PL vão precisar ir muito do Centrão? Aqui é que está. Essas análises, gente, elas não podem ser feitas na política do fígado. Ela tem que ser feita na análise fria. De alguém isento dessa porcalhada toda que está por aí. Então veja, por que é que se precisa tanto, mas tanto do Centrão? Menos Brasília e mais Brasil. Essa era a frase do Bolsonaro. Que é uma frase muito boa, diga-se de passagem. Não é Brasília que ganha a eleição. Quem ganha a eleição são os municípios. São os municípios. Ou seja, quem vota é quem está no município. Então, quem fez mais prefeituras, ele tem o poder na mão dos prefeitos. Ora, eu estou aqui na minha cidade. Como é que eu vou saber que as coisas estão andando no Brasil, se as coisas andarem na minha cidade? Eu não vivo em Brasília, eu vivo aqui, em Minas Gerais. Então, se as coisas andarem aqui, eu sei que as coisas estão andando. A economia está girando aqui, está tendo calçamento, está tendo isso tudo, tal. E como é que isso é feito? Isso é feito via prefeitura. Só que vamos ver uma coisa aqui, olha só. A direita só tem chance se fizer uma composição com o Centrão. Os partidos de centro são os partidos com maior número de prefeitos e os números são esses, olha bem. O PSD foi o partido que mais fez prefeito na eleição municipal. Ele fez 887 prefeitos e tem 5 capitais. Tá? O PSD fez 887 prefeitos e tem 5 capitais. Brasileiras estão na mão deles. Vamos ver mais. O MDB, o partido do eterno Michel Temer, o MDB tem 850 prefeitos e também 5 capitais, inclusive São Paulo, me parece. Marque isso aqui, tá? E o prefeito de São Paulo ganhou com as benécias e o apoio do Bolsonaro e do Tarcísio. Foi o único jeito que eles tiveram para ganhar do Boulos e do Marçal aí dentro. Uma coisa de doido. Você vê que a coisa não tá tão assim do jeito que você pensa ao nível municipal. O Nunes ficou ali pau a pau com o Boulos, cara. Foi uma coisa de doido. E também com o Marçal. O PP, que nunca foi de direita, de uma hora para outra está se apresentando como isso. O PP, que é centrão puro, tem 447 prefeituras. O União Brasil tem 583 prefeituras e 4 capitais dos estados.
O PL, que é o partido do Bolsonaro, o Partido Liberal, tem 517 prefeituras. O PL foi o partido, na proporção, que mais cresceu fazendo prefeitura. Você vê que o bolsonarismo é forte. O Lula sempre tomou uma cachaça. O PT cometeu um erro, lá na primeira eleição, de achar que o Bolsonaro era um morto político, que não ia dar em nada, e o Bolsonaro virou presidente. O Bolsonaro achou, no segundo mandato dele, que o Lula era um morto político, e os bolsonaristas também acharam. E tomaram para a cara. Agora o Lula está cometendo o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu e que ele cometeu lá atrás, que é achar que o Flávio Bolsonaro não vai dar nem para o caldo, e nenhum que o Bolsonaro colocar. Só que, de novo, se o PL juntar com o Centrão, vai dar lenha, vai dar jogo. Só dá jogo se for assim. Só vai dar jogo se for assim, se for sozinho não. Vamos ver, PL, 517 prefeituras, 4 capitais. Republicanos, inclusive tem capitais do Nordeste, viu, que o PL pegou. Republicanos, 433 prefeituras. E eles têm como governador um dos nomes mais fortes do Centrão para ser candidato a presidente, que é o Tarcísio. Aí vem aqueles partidos que fazem ali uma composição mais acanhada com o PT, que fez agora nas outras também, né? Que é o PSB. 309 prefeituras e tem também o PSB, tem o Ratinho Júnior como governador, que é um dos nomes aí que estão tentando emplacar no Centrão para esvaziar mais ainda o Lula, para desarticular a campanha do Lula. O PSDB, esse perdeu prefeitura demais, o PSDB era um monstro eleitoral. Isso é o que dá, gente, quando os partidos acham que vão ganhar na sigla. Agora ninguém ganha mais assim. Ninguém ganha mais na bravata, não. O PSDB tem 272 prefeituras. O PT tem 253, ou seja, o Lula, mesmo presidente, tomou um banho nas urnas com os partidos de centro. Percebe uma coisa aqui. Tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro, tanto o clã do Lula quanto o clã dos Bolsonaro, eles vão precisar urgentemente do Centrão para ganhar. O PDT tem 150 prefeituras, ou seja, quase nada, irrisório. Então vê uma coisa, as eleições municipais que nós votamos no ano passado, é quem vai determinar a eleição para presidente. Lula sozinho, mesmo tendo, agora com esse negócio aí da popularidade, tudo, mesmo assim o Lula sozinho não vai. O PL sozinho, mesmo tendo, que o PL, quando eu falar PL, entenda-se pelos Bolsonaro. Os Bolsonaro sozinhos, eles têm muito voto, eles têm um cartel gigantesco de voto. Então, tanto o PL quanto o PT, eles vão ter que ter uma corrida, e que corrida, mesmo, para tentar granjear o máximo de partido de centro que eles puderem. Vai ser uma corrida nesse ano agora, já começando janeiro para fevereiro, vai ser uma corrida para cooptar partidos de centro para compor chapa. Vai ser coligação para governador, vocês vão ver isso, para senador, para esse negócio todo, vai ser uma coisa para maluco. Porque todos dois sabem, o Lula na eleição que ele ganhou agora, no terceiro mandato, o Lula 3, ele fez acordo até com o capeta, se precisou, para poder ganhar isso. Imprensa, tudo tal, para ganhar. Isso se chama política. Isso se chama política. Não acho bravata de fraude, não acho nada disso. Não acho. Não acho mesmo. Acho que isso é muita bravata. O cara soube fazer foi costurar. Isso ele costurou bem. Costurou, amarrou, tal.
Tanto é que nas pesquisas do próprio Bolsonaro, ele sabia que o Lula iria ganhar no primeiro turno e tinha uma chance ali no segundo turno com ele. O Planalto já sabia que ia dar o Lula no primeiro turno, junto com o Bolsonaro ali em segundo lugar. Então, não houve surpresa nenhuma nisso. Então, veja, o PT também fará acordos assim como fez na primeira campanha, igual eu estou falando aqui com vocês. Então, nós temos hoje, veja, para o PL hoje, só acontece um segundo turno com uma composição entre, se for o caso, Tarcísio e um dos Bolsonaro. Ele pode escolher a Michelle. Eu preferiria mais a Michelle do que o Flávio. Eu acho que por quê? A Michelle do que o Flávio. O Flávio não tem infiltração aonde a Michelle Bolsonaro tem. E o Lula, gente, vocês não podem dar o Lula como um morto político. Vocês é muito idiota se fizer isso. Desculpa a expressão. Lula não é um morto político. O Lula está acenando para voltar para as igrejas. O Lula vai ser crente, de novo. O Lula já foi crente uma vez, 2 vezes. Tentou ser a terceira, não deu muito certo, mas nessa agora vai. Por quê? O Lula está fazendo um aceno para o meio evangélico muito grande. Lembra que o Bolsonaro colocou um cara terrivelmente evangélico lá? Que é até um ministro bom, tá? O Mendonça não é um ministro do Supremo ruim, não. É um ministro bom. Até agora, sim. Mas o Lula também está colocando outro cara evangélico para dar uma resposta à turma evangélica nesse meio. Então, entretanto, todavia, nós temos aqui uma tentativa de candidatura solo que não vai dar em nada. A Michelle tem uma infiltração, por isso que eu preferiria ela, porque a Michelle já tem uma infiltração muito grande com os evangélicos do país. O Flávio vão tentar trazer ele para o meio evangélico e não vai colar. Não vai colar. Por que não vai colar? Eu tenho conversado com muita gente. Muitos pastores têm falado comigo, olha, se fosse a esposa dele, já que ela já está dentro, ficaria melhor, menos forçado. Mas o filho vai ficar difícil para trazer. Então, dentro desse meio, na infiltração, por ela ser mulher, por ela já estar dentro da igreja, por ela já ser isso tudo, acredito que eu tenho muito problema. Eu não tolero político dentro de igreja. Eu acho que isso deveria de ser até revisto. Mas, entretanto, todavia, como é permitido, acredito eu que ela seria melhor do que o Flávio. Porque ela costuraria ali pelo fato de ser mulher, pelo fato de estar dentro da igreja, pelo fato de ter o clã ali dos Malafaia mais perto dela, tudo isso, seria mais fácil. Tá? Mas, de novo, a direita está nadando nas águas da arrogância e não nas águas do pragmatismo que é a política. Tá? Eu acho que só tem uma aderência forte para tirar o Lula se houver uma composição entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro, ou qualquer um dos Bolsonaro. Fora disso, o Tarcísio sozinho, vão ter que escolher um vice para ele aí muito forte, e sozinho ele não vem ainda, pelo menos por enquanto, sem as bênçãos do próprio Bolsonaro. Seria um aceno muito grande que o bolsonarismo ia dar para o Centrão se colocasse alguém de vice do PL e viesse o Tarcísio como presidente. Seria um aceno muito grande. Porque o Tarcísio tem o poder hoje de
cooptar aqueles que não vão votar nem nos Bolsonaro nem no Lula, como é o meu caso. Como é o meu caso. Eu quero ficar isento disso. E eu vou para uma terceira via. Então veja. E assim como eu, tem muita gente aí assim. Mas muita gente mesmo. Então, dito isso aqui, para não ficar muito grande esse vídeo, acredito eu que o Tarcísio e o Flávio seria a melhor chapa para enfrentar o Lula. Com as bênçãos do Centrão. Aí vocês têm um jogo. E o Lula também, que não é nenhum ingênuo político, já vai estar andando por trás aqui para fazer aquela velha composição política que ele sempre soube fazer. Moral da história. O Lula ficou mais fraco ou mais forte? O Lula hoje, sem popularidade dando aqui no povão, com essa venda que o Trump fez, que o Trump vendeu os Bolsonaro. Isso aí é fato, vocês podem falar o que quiserem falar, tal, mas foi uma venda. Os bolsonaristas colocaram todas as suas fichas na caneta de um Napoleão de hospício. Ao invés deles ficarem e lutarem aqui dentro do Brasil, por uma anistia ampla ou pela a lei da dosimetria, que inclusive teve como um dos relatores, como um dos escritores dela ali, o próprio Michel Temer, ao invés de ele abraçar aquilo, ficaram com a história de anistia ampla e restrita. O Eduardo Bolsonaro foi para fora, juntou-se lá com mais alguém e começou a atacar o Brasil de fora para dentro. O Napoleão de hospício, que é o Donald Trump, quando ele viu que a popularidade dele, ele começou a taxar o Brasil em tudo, 50%, só não sei como ele não taxou em 200%, mas começou a taxar o Brasil em tudo. Café, carne, laranja, tudo tal. Só que ele esqueceu que o mercado do mundo, onde você compra comida, é aqui. É aqui. O nosso país, o nosso agro, ele abastece hoje quase 1/4, se não é 1/4, está chegando perto disso, 1/4 da população mundial em alimento. A nossa Infraer, ela é uma das maiores exportadoras de tecnologia de peças de avião, inclusive para os Estados Unidos. Como é que você taxa um país desse e não espera que a inflação do seu vá subir? Juntando isso tudo, olha bem porque é que o Trump chegou a um acordo com o Lula e vendeu os Bolsonaro. Aí os Bolsonaro vão poder dizer o que quiserem, desde que vendeu as terras raras de Marte, vendeu as terras raras da Amazonas, fez isso, fez aquilo, fez ele cair de joelho. Eu acho que vendeu terra rara também lá em Marte. A gente tem um polo lá muito bom. Mas percebe bem isso. O Trump vendeu os Bolsonaro por quê? Confiar, gente, vocês confiaram em um cara que é um Napoleão de porta de hospício. Que mete a mão assim na caneta, não quer nem saber o que é que vai dar depois. Tá nem aí para isso. Foi para isso que vocês confiaram. Eu tô vendo o pessoal, não, porque o Trump nunca perdeu numa guerra, o Trump nunca entrou numa batalha para perder e tal. Ah, para, gente. Que coisa de maluco. Vocês não pensam não nas coisas, não. Olha bem isso aqui. Quando o Trump viu a popularidade dele baixar, por causa de duas coisas. A opressão migratória que ele está fazendo, porque aquilo é uma caça às bruxas, aquilo ele não está caçando bandido. É desumano o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Só um doido para bater palma para aquilo. Tem que ser doido para bater palma. E não vem os senhores aqui de direita dizer que é desumano, não, porque vocês estavam batendo palma o tempo todo para isso. O que o cara tá fazendo lá é animalesco aquilo. É uma loucura. O homem daquele tem que ser interditado. Tem que ser colocado em camisa de força. Aquilo é um cão raivoso.
Ok, tudo bem. Vamos lá. Dito isso, o Trump, quando viu a popularidade dele baixar por causa das políticas migratórias e por causa da inflação, e quem puxou a inflação dos Estados Unidos para cima foi somente o café brasileiro e a carne, que não estava entrando mais lá como deveria entrar. A popularidade, o índice de popularidade do Donald Trump hoje nos Estados Unidos, basta você ver, eu peguei essa fonte da CNN, você pode pegar da sua por aí que você quiser. Segundo a CNN diz que CNN você pode dizer, é um órgão de esquerda, tal, ok, tudo bem, tá, não vou discutir isso não. Vou dar o dado que ela deu aqui. A CNN diz que a popularidade do Donald Trump está em 38%. Vamos dizer que ela puxe um pouco para o lado da esquerda, tudo bem? Então vamos colocar isso aqui, então, nos percentuais de erro, então vamos colocar isso em 45%. Lembra com quanto o Trump ganhou? O Trump está derretendo politicamente nos Estados Unidos. Está deteriorando. E ele está próximo das eleições do meio de mandato. Que é as eleições justamente que elegem senadores e deputados lá. E já há uma onda de se eleger muitos deputados de esquerda e senadores. Se isso acontecer, o Trump perde o Congresso. E aí ele não governa mais. Você acha que ele iria arriscar o mandato dele para segurar Eduardo? Para se preocupar com o Brasil aqui? Gente, a gente tem que acordar e parar de fazer análise política com o fígado, porque isso não está dando certo. Por isso, política de segunda, sabe? Porque nós opina. Aqui é tipo, você pode opinar daí ou de cá, vai lá, dá a tua opinião aí e não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, não esquece de comentar, não esqueça de ser membro da comunidade nossa também, tá? Ajuda muito o nosso canal. Então, tudo isso. Mas veja, popularidade em baixa, inflação em alta, é tudo que o povo quer para destruir com o governo. Agora, minha análise sobre isso. O Lula sentou na mesa com o Trump para conversar. Tiraram as sanções sobre o ministro Alexandre de Moraes. E agora sim, uma análise aqui sobre esse primeiro bloco nosso. É que, ao tirar, agora sim, quem está nos Estados Unidos, já que o Trump retirou as sanções que havia sobre o ministro Alexandre de Moraes, quem estiver nos Estados Unidos, que foi pedido, que está lá dizendo que é perseguido político, igual Eduardo Bolsonaro e mais uma turma que está lá, se não virou cidadão americano, se prepara, porque vai ser deportado. Mas como 2 mais 2 é 4, vai ser deportado. Vê, corre um sério risco dos Estados Unidos deportar algumas pessoas que saíram do Brasil alegando que são perseguidos políticos. Aqueles que ainda não têm cidadania americana, comecem a rezar. E muito. Porque o negócio não vai ficar fácil pro lado de vocês. Vão mandar voltar, infelizmente vão mandar voltar. E eu vou lhe dizer o porquê disso. Veja só. As coisas na política, gente, se faz com conjecturas. E com cabeça, e não com fígado. Olha só. Isso porque as sanções sobre o principal símbolo da ditadura utópica que se criou no Brasil, porque se diz no Brasil toda hora que há uma ditadura, e eu posso dizer, e as pessoas que estão chamando o ditador de ditador estão chamando na internet, então elas não faz muito sentido dizer que isso aqui é uma ditadura agora. E possa ser que seja algum dia, mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Vamos acordar. Tu já viu em uma ditadura chamarem o ditador de ditador? Tá cheio de gente aí chamando o Alexandre de Moraes disso, o Lula daquilo, tal. Tem processo rolando para tudo que é lado, gente da direita, gente da esquerda.
Ah, mas as censuras tal. Quando a direita censura, pode. Quando a esquerda quer dar uma tapa ali de censurar, não pode. Aí a gente tem que decidir, gente, o que a gente quer. Só é bom quando a gente faz, Mas vamos deixar isso quieto. Vamos lá. Então veja, se as sanções sobre o principal é símbolo do desumanismo, nós podemos cogitar sim, se houver excesso de pena, tal, isso aí pode ser cogitado. Mas veja, vamos lá, não é isso que eu quero cogitar aqui, mas se tiraram as sanções do principal símbolo que a direita escolheu, para dizer que é o símbolo do satangôs, o símbolo do desumanismo, o símbolo da pessoa que está perseguindo o Brasil, que está botando o Brasil na ditadura, que é o Alexandre de Moraes, isso é o que a direita canta por aí toda hora, sabe? Uma ditadura honorico, né? Uma ditadura onírico. Acho que é essa a pronúncia. Uma ditadura utópica que existe muito nas cabeças do pessoal. Existe uma invasão de poderes ali eles que vai ter que uma hora se resolver isso. Mas não é ainda sobre essa análise que eu quero fazer. Mas vamos lá. Se tiraram a sanção sobre o Alexandre de Moraes, claro que vão devolver o passaporte, o visto do Barroso. Que nem ministro é mais. Se devolveram os poderes de bancário ao Moraes, devolveram também seu passaporte, vão devolver tudo. Então, o que os Estados Unidos está assinando embaixo é que o Alexandre de Moraes não é um perseguidor à democracia. Que a direita tanto diz que é. Veja, viu? A direita tanto diz que o cara é um perseguidor da justiça, é isso, aquilo, outro, tal. Se o Trump está tirando as sanções que aplicou nele sobre esse assunto, então o Trump está reconhecendo que não há uma perseguição política no Brasil e o que o Alexandre de Moraes está fazendo está debaixo da Constituição brasileira e debaixo das nossas leis. Sendo assim, se o Alexandre de Moraes pedir a extradição de pessoas que saíram do Brasil fugida, tu acha que o Trump não vai entregar, não? Pensa aí agora. Se eu sou o Eduardo, eu começava a rezar. Se não tem cidadania americana, os que têm cidadania americana não podem ser mais deportados, porque são cidadãos americanos. Ficam lá. Os que não são, filhão, se segura. Os caras vão vir para cima. Tá? O Lula cresceu moralmente. Porque no imaginário do brasileiro afegão médio, o Lula não se curvou pro malvadão que é o Trump. E vamos fazer uma análise simples e fria, o cara não se curvou mesmo. O Alexandre de Moraes pode ter os defeitos que você quiser, mas dizer que o cara é covarde não é. Porque ele não se curvou, mesmo sabendo que iria vir lei magnetística, lei do raio que parta, a lei disso em cima dele. O cara ficou lá e disse, não, aqui americano não manda. Nós podemos discutir depois se é justo ou injusto, mas eu estou falando da coragem. Por isso que é ruim nessas horas ser isento, porque a pessoa não entende, acha que eu estou do lado de cá ou do lado de lá, eu estou do lado da notícia, do que eu estou fazendo análise fria. Então, com isso, o Lula ganhou um peso de ser o cara que negociou com o Trump e tirou as sanções de cima do ministro. O ministro ganhou um peso e legitimação americana de que o que ele está fazendo está correto. O ministro Alexandre de Moraes hoje, para o mundo todo, o Trump assinou para ele dizendo o que você está fazendo, Moraes, é correto.
E o que você acha? Eu não acho nada, eu só estou analisando os casos. Então ficou. Olha o que o Eduardo conseguiu fazer lá nos Estados Unidos. E vocês aqui batendo palma para uma doidice dessa. Gente, tem gente que tem que estar em frente de quartel marchando, né? Não sendo soldado, tá? Com todo respeito aos militares. Na frente dizendo marcha soldado, cabeça de papel. Só pode ser, porque... Vê que loucura. O cara saiu daqui para lá. Para enfraquecer o ministro. Ele deixou o ministro agora mais forte. Ele saiu daqui para lá para enfraquecer o Lula. Ele deixou o Lula mais forte. Ele saiu daqui para lá, sabe-se lá Deus para quê, e agora quem é o fugitivo vai ser ele. E aí ele fica lá de lá dizendo assim, não, nós estamos perdendo porque a direita é desunida. Não, foi o Eduardo Bolsonaro que saiu daqui ao arrepio dos caras de direita tudo, que a maioria não concordaram com ele ir para lá fazer isso. Foi lá, fez, tentou sim abalar a economia do país. Sabe-se lá Deus por quê? Tentou. Hoje, provavelmente ele não volte sendo extraditado esse ano, por causa dos anos das eleições, que é o ano que vem, vai ter muita coisa aí para passar debaixo d'água. Ou possa ser que venha, porque vai ter Copa também, o povo vai esquecer isso rápido. Mas que um símbolo grande da direita vai voltar dos Estados Unidos para cá para ser preso, eu acho que vai. Eu acho que vai. É provável que venha. Porque foi validado pelo Trump, que vocês adoravam tanto. Batiam tanta palma, por isso que é ruim, gente, bater palma para maluco, tambor para maluco dançar. Vocês bateram palma para isso. E agora tem um probleminha para resolver, filhão. Vocês têm um problemaço para resolver. O problema que vocês têm para resolver é que o Alexandre de Moraes e o Lula receberam uma assinatura dizendo que eles estão certos no que estão fazendo. Que não há perseguição política no Brasil, igual a direita está dizendo. E o Lula cresceu, mas cresceu, agigantou-se politicamente. Dorme com esse barulho na cabeça aí, se vocês puderem dormir. Tá? E é provável, muito provável, que o Eduardo McDonald's volte para o Brasil. Deportado. Marque o que eu estou lhe dizendo aqui. As coisas ainda não aconteceram. Mas vão acontecer porque a análise é essa. E tem que se fazer. Ninguém está fazendo. Se o Trump entregou de volta, tirou a lei Magnitsky, o Magnitsky, do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre, vai tirar as taxações do Brasil, vai voltar tudo como era antes. Em nome da popularidade e da infração americana. Você acha que num acordo desse aí não está dizendo-se que ele tem que entregar os exilados políticos que estão lá, não? Sabe o Milei, que veio até aqui no fórum de... Gente, por isso que não dá. Vocês confundem liberal com conservador, dá nisso. O Milei nunca foi conservador, o Milei da Argentina. O cara nunca foi conservador e tá um monte de crente dizendo que o Milei era conservador. Milei é um liberal, é diferente de ser conservador. Tem um caminhoneiro que no outro vídeo eu vou trazer aqui para vocês verem o nome do camarada. Tem um caminhoneiro que ele saiu daqui do Brasil e ele foi preso na Argentina, politicamente, dizem, né? Eu sei que ele estava aí, foi processado aí pelo Supremo e tal, e botaram a mão dele na Argentina, e ele estava preso na Argentina. Já no mandato do Milei, agora ele está com
com tornozeleira eletrônica lá, com o Milei e tudo lá, cumprindo pena lá. Pergunta simples, gente. A turma liberal não é conservadora. Por que é que vocês acham isso? Né? Vamos ver mais aqui para a gente sair então. Então está resolvida esse segundo bloco aqui do nosso programa Segunda, Política de Segunda, tá? Vamos para o outro aqui. Vamos lá, se você estiver gostando do vídeo ou não estiver gostando, comenta aí. Deixa no comentário o que é que você está achando dessas duas análises aqui, se a gente continua ou para, tá? Deixa aí o seu comentário, é muito importante para a gente, porque agora nós vamos para o terceiro e último bloco nosso, que é justamente SBT cancelado. Ai, não! O SBT, no dia 13 de dezembro, ele fez uma cerimônia de lançamento do seu novo canal, SBT News. Esse canal já existia na internet, só que eles quiseram fazer agora na multiplataformas. Era desde internet, TV fechada, parabólica, tal, onde der para estar, eles vão estar. Ok. Estava lá o ex-ministro do Bolsonaro, Flávio Farias, que é um dos casados lá com uma das filhas do Silvio Santos. E houve ali uma coisa ali de dizer que o SBT, até foi o próprio ex-ministro das telecomunicações que falou que era o Flávio Faria, disse que o SBT nunca teve partido, que é do lado da isenção, que é do lado isento, da notícia, tal, esse negócio todo. Só que ficou meio ruim a fala e a atitude tomada. Por quê? Estava lá todo mundo, Iris, Abravanel, Patrícia, Daniela. E o povo acha que que o chefe do SBT é a Patrícia Abravanel. A chefa do SBT é a Daniela Abravanel, que é a que comanda ali o setor todo ali de notícias, jornalismo, tal, programação, tudo passa nela. Ela que é o CEO ali da empresa, é a chefona ali. A Patrícia é mais a cara que o Silvio Santos quis mostrar para dizer que aquela cara ali era a cara nova do SBT quando ele morresse. Ao tentar mostrar um jornalismo isento, o SBT tornou-se um palanque político para a turma. Discursou o vice-presidente, Chuchu, o Chuchuzinho, discursou lá, Geraldinho, discursou o presidente Lula, discursou o governador Tarcísio e discursou o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o Lula falou das retiradas das sanções contra o ministro lá nesse palanque, ou nesse evento. Tá? Os bolsonaristas ficaram assim, desanimados, estarrecidos e começaram a cancelar. Tanto é que os canais do SBT, somando todos eles, já perderam mais de 1,5 milhão de pessoas se desinscrevendo disso. Acredito eu que depois volta tudo de novo. Foi assim que tentaram fazer com a Cazé, quando houve ali uma brincadeira até de mau gosto. Eu nem gosto daquele humorista que fez aquela brincadeira com a tornozeleira do Bolsonaro, não tolero. Jornalista, um comediante, que para mim, um comediante dos piores que tem, a pior coisa do mundo é um comediante sem graça. E ele fez uma brincadeira lá com a tornozeleira do Bolsonaro e os caras tentaram boicotar a Cazé TV e desinscreveram-se, mais de 1 milhão desinscreveu-se, mas depois voltou tudo de novo. Coisa com rede social é assim, os caras saem, voltam, depois volta de novo, tal, normal. Só que eles começaram a boicotar o SBT agora, porque o SBT virou lulista. O SBT mostrou que tem partido. Mas quando esse mesmo SBT se virou para o lado do Bolsonaro, ninguém reclamou.
Não a turma do Bolsonaro. Todo mundo gostou. Se nós queremos uma isenção, partidária, firme, nós devemos pensar: é saudável uma TV de direita? Não, não é saudável. É saudável uma TV de esquerda? Não é saudável. Porque até então a imprensa deveria de ser livre, ela deveria noticiar fatos. Mas depois que inventaram um bicho chamado analista político, aí a coisa complicou. Aí a isenção acabou. Só que eu não sei, gente, eu não sei mesmo, eu deveria estar ficando meio tonto, mas vamos lá. Os bolsonaristas viram isso como um claro aceno dos Abravanel ao então governo do PT. E assim cancelaram as redes sociais do SBT, que já são uma baixa de mais de 1 milhão de pessoas debandando do SBT. E agora eu vou fazer a minha análise aqui em cima disso para a gente acabar esse vídeo, para ele não ficar muito grande. Vamos lá. Olha bem. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê mesmo. O povo, de certa forma, de uma forma subliminar, comprou a ideia de que a Globo é do diabo e o SBT é de Deus. Eu não entendi por quê. Eu não entendi por que, cargas d'água, as pessoas acham que se verem uma coisa no SBT é menos grave do que ver na Globo. Se você observar a história do SBT, ela é tão escusa, ela é tão sombria, ela é tão mascarada quanto a história da Rede Globo, na sua invenção. Ela é tão pragmática, o SBT, quanto a Globo é. A Globo, filhão, ela não fica do lado do governo, ela fica do lado do poder. E o SBT, idem. A mesma coisinha. O SBT, vamos ver. O SBT estava com Lula nas primeiras eleições. 2003, Lula 2, sempre esteve lá, o Lula. Dilma, quando ganhou, estava lá. O SBT estava com Lula desde as eleições. Esteve com a ditadura militar. Esteve com o Bolsonaro. Tanto é que assim que o Bolsonaro ganhou, o SBT voltou com uma vinheta que tirou do ar logo na sequência, porque deu maior balbordeação. Vocês devem lembrar aqui, se não lembrar é porque tem a cabeça muito oca. Mas assim que o Bolsonaro ganhou, o Silvio Santos cunhou de volta uma fala que o SBT tinha no tempo da ditadura, que era o slogan da ditadura militar no Brasil, que chamava-se assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Silvio Santos começou a vincular essa vinheta de novo com a bandeira do Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. Deu muita repercussão, eles tiraram do ar em menos de uma semana. Mas fizeram. Então percebe. O SBT sempre esteve do lado de quem está sentado na cadeira. O SBT não tem homens, ele tem a cadeira, igual a Globo tem. É a cadeira, é o cara que senta aqui, ó. É o que é apoiado por eles. Só que vocês compraram uma história tosca, louca, meio abilolada das ideias, de que vocês, meu Deus, tem que ter uma TV para chamar de suas. Que loucura. Só aqui no Brasil que isso acontece. As novelas do SBT são de Jesus, ou as da Record, né? Agora as da Record que é de Jesus. Mas vamos ver, as novelas do SBT é menos mal do que as novelas da Globo. Vamos ver se é. As novelas da Globo fazem militância para a esquerda, e as do SBT não. O SBT já teve uma das novelas vinculada a ela. Busca aí na sua internet depois, claro, que o vídeo acabar. E você deixar seu comentário aqui, seu like. E compartilhar esse vídeo para umas 5 pessoas ainda. Depois que acabou-se
Aliás, depois que o SBT fez a maior novela, vamos recapitular isso aqui. O SBT fez uma das novelas que mais achincalhou o governo militar na época. Na época não, ele fez agora há pouco, mas passava-se a novela no tempo da ditadura militar. Exaltou o movimento comunista nessa novela. Achincalhou os militares. E inclusive foi nessa novela do SBT que teve-se o primeiro beijo explícito. Veja, outras novelas da Rede Manchete, como Pai de Santo, e outras novelas a mais, elas tiveram simulacro de beijos LGBT. Simulacro. Não foi ali peibuff, boca na boca assim não. Tá? Entretanto, o SBT foi a primeira novela que foi ao ar, foi no SBT. E agora, em 2000 e alguma coisa, estou tentando lembrar aqui quando é que foi isso, 2000 e alguma coisa, o SBT, se você lembrar dessa novela, coloca o ano dela aqui no comentário, por favor. O nome da novela deixa eu ver aqui. Era Amor e Revolução. Isso mesmo, eu acho que era esse o nome dela. Essa novela, Amor e Revolução, ela teve o primeiro beijo LGBT. Assim, de forma explícita na televisão. Essa aqui, ó. Essa é a cena dessa fotinha aqui que você está vendo aqui. Essa é a cena. Tá? A cena é essa aqui. Então, gente, eu procurei na época, não teve nenhuma balbuciação da crentalhada. Foi o primeiro beijo de novela em emissora aberta. Assim, explicitado foi. Alguns meses após, a Rede Globo exibiu duas mulheres se beijando no primeiro capítulo da novela dela chamada Babilônia. Pronto, a casa caiu. O pessoal caiu de pau em cima, aquele negócio todo, tal, para papapau. Análise fria. O SBT sempre foi isso. Foi vocês que tentaram comprar alguma coisa que não existia. Tá vendo quando vocês não pensam aqui o que é que acontece? Vocês nomeiam uma coisa de Deus, a outra do cão. Essa aqui é de Deus, essa aqui pode, essa aqui não pode. Sendo que as duas servem o sistema, gente. Todas elas que aí estão servem o sistema. E o sistema não são pessoas. Lula não é sistema. Bolsonaro não é sistema. O sistema é a cadeira. É a cadeira do presidente que senta. Ninguém gosta dos presidentes, gostam da cadeira. Essa cadeira é o sistema. Vocês têm que entender isso. E no sistema só senta quem é do sistema. Não existe outsiders. Não existe isso. Só senta quem o sistema decide que senta. É a mão que balança o berço. Então, os governos, o SBT, sempre teve do lado do governante que aí está. Ou seja, se é o Lula, então ela é Lula. Se é o Bolsonaro, é Bolsonaro. Se abre o Tarcísio amanhã, é Tarcísio. Vocês estão achando o quê? Então está na hora, gente, de nós começarmos a pensar política de um jeito diferente. E essa é a proposta nossa aqui. Pensar política de um jeito diferente. Se você gostou, antes de sair, adquire nossos livros. Resgatando a Família Tradicional Cristã, você que é evangélico, católico, você vai gostar desse livro. Uma Viagem Chamada Casamento, Segredos da Vida 2. 7 Pecados Capitais de um Casal. Tá? E também Estratégia Matrimonial. 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e se manter casado.
São livros que eu escrevi, muito interessante, então se você quiser adquirir, faça isso. Deixe seu comentário. Está passando um Pix aqui sempre para você ajudar o nosso canal, ajude o nosso canal se puder. E também nós temos um trabalho de evangelismo infantil, que eu vou deixar logo depois desse vídeo, se você quiser ver e nos ajudar, faça isso. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos passando aqui para mostrar a vocês, mais uma vez, o nosso trabalho de evangelismo infantil. Estamos trabalhando muito para colocar esses livrinhos nossos aqui, ó, aqui na cidade de Santana dos Montes, agora no Natal, tá bom? É uma cidade, para vocês que não conhecem, uma cidade rural aqui perto de nós. E nós estamos lutando muito, gente, para enviar para lá 500 livrinhos desses aqui, do Salzinho da Terra e Luz do Mundo. Nosso projeto Deixar Vir Minhas Criancinhas, ele continua a todo vapor, e nós estamos lutando para colocar uns 500 livros desse lá. Nós fazemos isso com a parceria de algumas pessoas que levam ele para lá. Você está vendo fotos aí da parceria que temos com essas pessoas que levam para lá. É um trabalho muito bonito que nossa amiga Eliane faz lá em Santana dos Montes todo ano, tá? E nós enviamos os livros para lá junto com ela, tá bom, gente? Então, se você puder nos ajudar, o Pix está passando aqui em cima, QR Code também. Tem como você nos ajudar aí muito. Nós precisamos de papel, tinta, tudo para o nosso trabalho aqui, tá? Poder prosperar. Então, nós precisamos muito mesmo da ajuda de vocês. Se vocês puderem, por favor, nos ajude. Esses que vocês estão vendo aí, essas fotos passando, são justamente o trabalho que a gente faz. Esse trabalho não é feito anualmente, ele é feito todo dia. Nós entregamos em escola pública aqui, como vocês sabem, mas nós precisamos muito da ajuda de vocês. Sozinho eu não consigo fazer esse trabalho que estamos fazendo. Nós precisamos muito de vocês, e aos irmãos que puderem, por favor, nos ajude mesmo, seja com qualquer valor. O Pix está passando aqui em cima, em nome de Fernanda Maria da Silva, que é a minha esposa e uma das coordenadoras desse trabalho. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e me ajudem a continuar nessa jornada.